11 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília, desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Entidades brasileiras estão no Cazaquistão tratando de negócios. Fertilizantes, minérios e até ônibus podem ser negociados entre os dois países. Em São Paulo, começa a Ano Food Brasil, feira de alimentos e bebidas, com mais de 300 expositores nacionais e estrangeiros. E Metro anuncia Plano Nacional de Vigilância de Mercado. Comércios irregulares podem levar multas de até R$1,5 milhão. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O indicador de atividade do comércio da Serasa Experian revelou que durante a semana de Páscoa, entre os dias 3 e 9 de abril, as vendas do comércio físico no país caíram 2,5% em relação ao mesmo período festivo de 2022. Já entre sexta e domingo, houve uma alta de 2,1%, indicando que grande parte da população acabou comprando em cima da hora ou até preferiu sair para almoçar, ao invés de apenas presentear com os chocolates. Depois dos chocolates, é hora de perder o excesso de peso. Um bom momento para os empreendedores de educação física. Confira na reportagem de Camila Xavier. A área de educação física tem ganhado cada vez mais adeptos, principalmente por estimular um estilo de vida mais saudável, o autocuidado e a adaptação da atividade para as novas tendências de mercado. E após feriados prolongados, como a Páscoa, são os períodos mais procurados para quem quer fazer as pazes com a balança. Comi mesmo comida, né? E aí agora, para queimar essa gordura toda da Páscoa, o que você vai fazer hoje? Agora treinar muito e pegar firme, dieta e treino, né? Que só treinar também não resolve, né? Tem que fechar um pouco a boca. O meu principal objetivo hoje é levar minha autoestima, claro, como mulher, como toda mulher, né? E perder peso, porque eu tô um pouquinho acima do peso. E, enfim, é isso. Uma excelente oportunidade para quem empreende neste ramo. Demétrios é professor de educação física há 16 anos, mas só investiu na própria academia após perder o emprego há 4 anos. Na verdade, eu sempre fui professor de área escolar, né, no ambiente escolar mesmo, fiquei 11 anos em escolinha de futebol, e um belo dia eu fui demitido mesmo. Mas hoje o caminho do empreendedorismo me fez presente justamente por essa demissão que lá atrás eu não entendia e só hoje que eu fui entender. E graças a Deus a gente conseguiu retomar, conseguiu fazer com que a gente crescesse cada vez mais. Aqui o treinamento é intenso para queima de gordura, uma alternativa para quem exagerou no chocolate. O clima incentivador anima. Uma pena não estar com a roupa apropriada para treinar também. São quase 600 mil profissionais ativos no mercado brasileiro, de acordo com o Conselho Federal de Educação Física. E para se diferenciar dos demais, é preciso inovar. O professor Demétrios criou um método de exercício próprio para emagrecimento online, exclusivo para mulheres. Foi meio que automático esse público feminino chegar até mim. Então, eu também sempre tive um pouco de facilidade de falar um pouco na internet, nas redes sociais. Eu acho que isso foi facilitando esse linguajar, essa proximidade com as mulheres. E aí eu cheguei num público que hoje eu acredito que seja ideal, né, para emagrecimento, as mulheres que gostam mais do exercício de uma forma diferente, né, não fugindo um pouquinho da academia tradicional. E a gente chegou nesse espaço aqui. Mas começamos no parque, com turmas pequenininhas, fomos crescendo. E hoje a gente está aqui com esse espaço. E a falta de tempo para malhar já não pode mais ser usado como desculpa, já que os treinos podem ser feitos onde a pessoa estiver e duram de 10 a 30 minutos. O professor grava as aulas de casa para mostrar que qualquer lugar é ideal para malhar. A verdade é essa, a gente sabe que o que eu mais escuto é isso. Cara, falta de dinheiro, falta de tempo e falta de disposição. Então o online ela quebra essas 3 objeções, porque geralmente são planos muito baratinhos, é muito rápido, treino de 20 a 30 minutos e é divertido. Então quando você vai ver,
já passou 30, 40 minutos, você já fez o seu treino, você já está em casa, já fez tudo certinho. E aí você vai começar a fazer os trabalhos de casa, com o filho, com o marido. Então acredito bastante mesmo que seja uma forma bem mais prazerosa também de tentar. O setor de alimentos e bebidas tem evento essa semana em São Paulo. De hoje até quinta-feira, a Unfood Brasil vai reunir mais de 300 expositores com produtos nacionais e internacionais. E o repórter Gustavo Carvalho tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Gustavo, bom dia, tudo bem? Oi, Sebastião, muito bom dia a você, bom dia a todos os empreendedores e empreendedoras ligados aqui no canal Empreender. Estou aqui no espaço de eventos do AMB com o Beni, que é o responsável por tudo isso. Ele estava me contando que a empresa dele é especializada em fazer feiras por todo o mundo. 20 delas são ligadas, né, exatamente a esse setor de bebidas e alimentos. E aqui em São Paulo, uma delas que já virou tradição, que é essa que nós estamos, né, que já vem aí pelo 4º ano consecutivo, reunindo fornecedores, empresários de restaurantes, da alimentação fora de casa, bares também, hotéis, supermercados. E a gente já percebeu que o movimento está grande, né? Está grande, ainda bem. Eu acho que a gente fez um bom trabalho de divulgação e também porque são 330 expositores. Então, todos eles trazem muitas pessoas para visitar e dá para ver que está bem visitado. Aqui a gente consegue perceber que tem empreendedores de todos os tamanhos, micros, pequenos, médios, enfim, grandes também, porque afinal de contas, independente do tamanho, existem fornecedores que precisam ser grandes para atender todo o mercado, né? Como que funciona essa relação aqui dentro desse evento? A gente tem espaços diferenciados para o empreendedor pequeno, para ele começar. Então, a gente tem um espaço, por exemplo, como é o espaço Descobertas, onde são pessoas que estão começando. Eles têm um pequeno balcão, mas só para você entender, eles estão desde o começo com a gente, dali já saíram mais de 10 e viraram estantes. Então, ele tem essa possibilidade de começar pequeno, mesmo numa grande feira, e dar esse salto conforme ele for crescendo. Quer dizer, são 300 expositores que estão aqui recebendo mais de 15 mil visitantes para troca de experiências, mas principalmente para fomentar parcerias, né? Quer dizer, o meu produto pode estar dentro da tua empresa ou a sua empresa pode me fornecer alguma coisa, né? Exatamente. A gente recebe aqui varejistas, supermercadistas, food service, todo mundo ligado a food service, alimentação fora de casa, hotelaria. E o que eles querem? Eles querem procurar produtos novos para alimentos e bebidas. Então, as pessoas que estão expondo aqui estão tendo essa chance de encontrar mais de 15 mil empresas que querem comprar deles. Então, por isso que para o pequeno também é muito bom, porque ele tem essa chance que dificilmente ele tem com a relação vendendo com a equipe dele no dia a dia. Legal, a gente está mostrando algumas imagens do evento que foram captadas agora há pouco. Gente, uma novidade, né, que tem nessa edição é um mini mercado aqui dentro, em que o visitante pode ter ideia de todos os produtos, todo o mix que pode ser desenvolvido dentro de um mercado de bairro, até porque esse é um tema desenvolvido nessa edição, né? O fomento das lojas menores, mas que atendem comunidades, né? Exatamente. Com a pandemia, a gente notou que realmente os mercados menores, os mercados de bairro, eles tiveram um incremento de visitação, incremento de venda. E junto com isso, eu mesmo, pessoalmente, parei um pouco de ir para o grande supermercado e vou muito para o meu supermercado perto de casa. E eu me acostumei com isso e continuo com isso. Só que a gente começa a exigir desse supermercado que ele tenha mais produtos, novidade o tempo todo. Então, esse pequeno e médio vem aqui exatamente para isso, para atender melhor o público dele. Você estava comentando do supermercado modelo, da S dos supermercados, eles ensinam como expor, como colocar, como você pode vender melhor os seus produtos na sua loja. E eles também têm um concurso, o resto do supermercado de bairro aqui acontecendo todos esses dias. Isso é muita informação, né? Além desse momento de investimentos, é também uma experiência para aplicar diretamente no seu negócio. Se de repente você está aí pelo Brasil todo, não tem condição de ir ao evento que segue amanhã e também na quinta-feira, ao longo dessa hora da Empreender, a gente vai falar um pouco sobre esse segmento que é tão importante, movimenta tanto a economia.
para errar e para justificar a importância de eventos, né? Porque afinal de contas, ainda na década de 80 era muito música, mas a gente está falando aqui, esse comportamento mudou e a gente compra os alimentos da semana e tem uma relação bem mais próxima, por exemplo, com o lojista de um supermercado, de um mercado de bairro e por aí vai. Quero agradecer bem a sua participação ao vivo conosco aqui no Empreender. E claro, a gente vai seguir aqui acompanhando as novidades e entrando mais vezes aqui no canal Empreender. É com você, Sebastião. Tá certo, Gustavo. Bom trabalho. Obrigado por hoje. Um abraço. Até mais. Vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco, Sebrae tem novo presidente pelos próximos 4 anos. Nós voltamos já já. Onze h 44 agora pelo horário de Brasília e nós já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, o Inmetro começa hoje o Plano Nacional de Vigilância de Mercado. E nessa primeira semana, o alvo serão balanças comerciais. Os estabelecimentos com irregularidades serão instruídos a corrigir procedimentos e, no caso de reincidência, serão sujeitos às penalidades, como multas que variam de R$ 100 a 1.000 ou R$ 1,5 milhão. Apreensão dos produtos também, inutilização ou destruição, além de perdas do registro no Inmetro. O objetivo do plano é proteger o consumidor e também os estabelecimentos diante de concorrentes predadores que têm vantagens comerciais em função das irregularidades na pesagem ou na falsificação. A ação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia será realizada em todo o país e vai durar cerca de 90 dias. E olha, a economia circular e as práticas ESG estão cada vez mais presentes nas empresas, né, dada a relevância para os negócios e para a sociedade como um todo. Mas como fazer parte desse sistema? Quais os reais benefícios? E é o que vamos ver hoje na coluna Guia Empreendedor. Está aqui conosco o Rui Fortini, CEO da Doare. Rui, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Tudo bem. Só me diz primeiro, a Doare é uma instituição de captação de recursos, né, para resolver problemas sociais, só para a gente situar. Exatamente, Sebastião. A Doare é uma social tech, como a gente tem falado, que a gente está há 12 anos no mercado e a gente ajuda organizações filantrópicas e também empresas a receberem doações de forma online e também offline. Então, para a questão do ESG, também conceitue para a gente o que é o ESG para a gente entender e começar a nossa conversa. Claro, então ESG é um termo que surgiu em 2004 a partir de um relatório da ONU, né? E dentro desse relatório tinham várias diretrizes que são basicamente boas práticas no qual as empresas podem adotar. Então a gente tem basicamente 3 pilares dentro do ESG. No inglês, a partir do inglês E de environmental, S de social e G de governança. Então, aqui no Brasil seria ASG, né? Ambiental, social e governança. Governança, quando a gente fala de governança corporativa, né? Então, dentro de pilar de ambiental, por exemplo, então a gente vai ter diretrizes que vão abordar desde consumo de recursos naturais do planeta, uma gestão mais eficiente de emissão de resíduos, poluição do ar, da água, etc. Por mais que para muitas empresas possam parecer que elas não tenham um impacto ambiental significativo, algum impacto ambiental muitas vezes existe, desde a questão mínima até de pensar em como reciclagem, descarte dos resíduos dentro do próprio escritório, da reutilização dos aparelhos tecnológicos também. Então, todas as empresas também devem se preocupar com por mais que não seja uma indústria também, né? A gente tem também o S, que deve falar sobre inclusão, diversidade, relação de trabalho com os colaboradores, direitos humanos, relação com as comunidades. E daí, nesse espaço do S também tem um grande espaço para a filantropia entrar em colaboração também com as empresas, né? Isso que a gente tem visto acontecer bastante também. E de governança, a gente vai falar, então, sobre boas práticas de remuneração, políticas de remuneração, transparência, compliance, ética, proteção de dados, aí também já ligado à LGPD. Então, a gente também isso tudo fica dentro desse escopo de governança corporativa. Então, isso é um pouquinho o que é o ESG, ou aqui no Brasil como ASG, e sobre o que cada um desses pilares tem como diretrizes. Ótimo, não, é bem amplo, né? Agora vamos unir isso ou integrar isso à economia circular, né? Que me diz também o que caracteriza e como é que funciona essa integração para as empresas.
Perfeito. A economia circular é diferente da economia linear, que pensa somente em fabricar e consumir e jogar fora. Ela pensa, na verdade, em como utilizar essa matéria-prima até o final, ou seja, até mesmo quando não tem mais espaço nem de você reciclar e reutilizar ela. Então, a economia linear, ela literalmente é fabricar, consumir e jogar fora, e a economia circular, ela vai... Esse ciclo não tem fim. Então, até na última etapa, que seria o descarte, teoricamente, do produto gerado, então eu já penso em como reaproveitar esse descarte de uma forma. Então, essa seria a grande diferença da economia linear para a economia circular. E daí, quando a gente integra esses dois conceitos, tanto da economia circular com ESG, a gente vê enormes benefícios para as empresas e para os empresários, né? Primeiro menos desperdícios, então, e com isso também vai gerar mais eficiência, né, no modelo de produção. Isso também vai gerar ganho de capital, né, com esses menos desperdícios. E também, ao adotar o modelo de economia circular, você acaba gerando também inovações dentro do seu modelo de negócio. E também isso também é muito interessante, né? E, claro, também você tem algumas consequências de adotar esse tipo de prática, que seria também fortalecimento da imagem perante o mercado, né? Isso vai ser positivo para os clientes, para os fornecedores, para investidores e também para os colaboradores. E, com certeza, o maior impacto de todos é para o meio ambiente, né? E para a sociedade como um todo, que acaba sendo beneficiada dessas práticas que são extremamente positivas. Ótimo. Preciso entender que são conceitos que vão além da loja física ou mesmo dos seus portais, né? São conceitos que vêm de fora para dentro, né? Rui Fortini, CEO da Doare, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Rui. Um abraço. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Seguimos. Olha, representantes brasileiros estão no Cazaquistão para aprofundar as afinidades econômicas entre os dois países. A iniciativa envolve o governo, as empresas e entidades como a Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. O enviado especial do Grupo Band, Felipe Vieira, nos traz mais detalhes sobre essa visita. Bom dia, Sebastião. Terminou há instantes, aqui no Cazaquistão, o primeiro encontro entre o governo cazaque e representantes do governo brasileiro e entidades empresariais para negócios bilaterais entre os dois países. As duas economias têm muito a se aproximar. Vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petri. Eu creio que sim. Por quê? Esses países que pertenciam à antiga União Soviética, eles sempre eram meio fechados, eles negociavam entre eles. Com essa abertura que deu, e esse país aqui tem se mostrado bastante aberto, né? Eu acho que surgem grandes oportunidades para as empresas brasileiras fazerem negócios aqui com eles, tá? Porque eles têm uma economia bem estruturadinha, não é muita gente, uma enorme área territorial, né, e muita reserva de petróleo. Então, eles têm disponibilidade para fazer bons negócios conosco. E nós estamos aí para fazermos negócios com eles. Quais são os produtos do Cazaquistão que interessam para o Brasil? Bom, o fertilizante é importante. O Brasil usa 40 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, dos quais 30 milhões, ou seja, 75% é importado. Então, nós temos grande possibilidade nisso aí. Também podemos ver o que tem, se há necessidade de gás, alguma coisa assim. E depois eles têm todos os outros minérios, grande parte desses minérios nobres mundiais, ferro, cobre, chumbo, urânio e tal, né? Eles têm, e então nós poderemos participar disso aí. Mas nós temos interesse, Felipe, em mandar também equipamentos aqui, tipo assim, ônibus da Marco Polo, produtos da Tramontina. Tudo isso estão nos acompanhando para ver o que a gente pode fazer. O primeiro encontro foi positivo. Amanhã tem uma nova rodada de encontros. Amanhã tem outra rodada e quinta-feira tem outra rodada. E nós temos o segundo fórum do Cazaquistão e do Brasil de economia aqui, de empresas, né? Para a gente participar e tal. Nós organizamos isso. Sucesso. Obrigado. Felipe Vieira para o canal Empreender, direto do Cazaquistão. O novo presidente do SEBRAE, Décio Lima, participa de um evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, onde será assinado um acordo de cooperação entre a Caixa Econômica e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. E o repórter Bruno Amorim tem informações ao vivo. Olá, Bruno, bom dia. Nossa reunião
a presença da nossa presidente da Caixa Econômica Federal, a senhora Rita Serrano, que gentilmente aqueceu o nosso convite para que estivesse aqui conosco. Em função do horário corrido da nossa presidente, nós vamos antecipar um pouquinho o início da nossa reunião e a senhora vai perceber que ao longo da nossa reunião essa mesa fica repleta de parlamentares e na sequência nós temos o nosso almoço também com a presença do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, o senhor Marcos Barbosa Pinto. E daqui a pouquinho está chegando conosco também um convidado para o nosso almoço, que é o novo presidente do SEBRAE Nacional. O presidente... Nós tivemos um problema técnico com o nosso áudio, você conferiu, e a gente vai ter mais informações sobre esse encontro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na edição das 7h30 da noite. Continue com a gente que a gente traz mais informações ainda hoje aqui no canal Empreender. Uma última notícia, a inflação oficial subiu 0,71% em maio. E nos últimos 12 meses, alta de 4,65%. Os dados do IBGE e foram divulgados hoje pela manhã. Empreendedores de todo o Brasil foram à capital federal para ver e mostrar o que há de mais inovador no universo da tecnologia. Foi a 5ª edição da Campus Party Brasília. Teve futebol de robô, jogos de realidade virtual, simulador de voo livre, caneta 3D para desenvolver a criatividade, impressora 3D que deu vida a desenhos animados e super-heróis e muitos games. Um mundo de oportunidades para as novas gerações. Se os jovens de hoje não trabalhar a questão tecnológica, vai ficar para trás, vai perder espaço no mercado, porque é isso. Então você precisa entender programação, você precisa entender robótica. E aquela criança que hoje está estudando robótica, ele está um passo à frente de muitas crianças que não estão estudando robótica, porque o futuro é agora, é o empreendimento do futuro. Muitas profissões estão deixando de existir, né? E essas novas vão estar tomando aí o mercado e os jovens que se preparar, eles vão estar um passo à frente. Um lugar para desenvolver a criatividade e compartilhar conhecimento. Os pais incentivam e as crianças se encantam com o que veem. Eles aprendem brincando, né? E é tudo que eles gostam, né? Tecnologia, aprendizado, jogos, diversão, para eles foi perfeito. A gente ia comprar um PlayStation VR, aí eu fui jogar naquele ali, massa, vale a pena. Gostou dos jogos? Gostei, muito bom. E vocês já criaram o robô de vocês aqui? Já aprenderam alguma coisa? Não, a gente não criou robô ainda, só que a gente vai ir lá na fábrica para olhar como é que tá por enquanto. E vocês gostam assim de jogos, dessas coisas tecnológicas, robôs? Muito. Uma oportunidade também para os empreendedores mostrarem suas inovações. O Igney era professor e viu na tecnologia tridimensional a possibilidade de mostrar aos jovens um novo mercado de trabalho e um empreendimento bastante promissor. Eu era professor do Pronatec em 2014, 2015, né? Aí me deram uma disciplina chamada manutenção de impressoras. Uma turma de adolescentes, seja, adultos e adolescentes, e essa aula era na sexta-feira à noite. Então os alunos iam embora 8 horas, 9 horas, aí eu cheguei com o coordenador, pedi para mexer na ementa do curso, né, na disciplina, e conversei com a turma. Aí os alunos falaram, não, professor, eu vou ficar aqui sexta-feira para aprender a trocar cartucho, trocar cabo de impressora. Aí, de manutenção para impressoras, a gente criou criação e construção de impressora 3D. Aí eu levei o Arduino para a sala de aula, levei a Cultura Maker para os alunos, envolvi eles. Então, antes, 8h30, 9 horas, não tinha ninguém na sala de aula. Depois disso, dava meia-noite, o Bedel batia na porta. Pô, professor, preciso fechar a faculdade. As impressoras 3D atendem 3 principais nichos. A pessoa que quer vender os bonecos para colecionadores, a área médica e odontológica com a criação de próteses de resina e a robótica com a criação de drones e robôs. Essas impressoras variam de R$ 1.700 a R$ 20.000 e levam em média de 6 a 10 horas para imprimir, dependendo do tamanho e da geometria do desenho. Quem quer empreender, então, com uma máquina 3D não vai faltar trabalho? Não falta.
O cara, ele tem a liberdade econômica, né? A gente fala que a gente está vendendo, não é plástico impresso, porque impressão 3D é plástico derretido. Então a gente vende o quê? A gente vende possibilidade, porque o cara consegue, com a máquina 3D, ele tem uma renda. Muito bem, e assim terminamos essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, você acompanha na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.